É sempre um prazer, uma honra poder estar com vocês aqui em mais uma live da Nova Cardiologia. Nessa live de hoje, nós vamos estar explorando alguns pontos importantes. Um desses pontos importantes vem a ser o mês de outubro. E obviamente está aqui ao meu lado a Gabriele, que é uma profissional de mídia social que tem feito um trabalho muito importante na área médica e na área da saúde, ajudando a levar as pessoas informações e principalmente conhecer os desafios hoje da saúde, né? E que a medicina colabora certamente com uma parte importante, né? Da medicina, que vem tratamentos, formas de prevenir, mas obviamente a saúde é muito mais do que simplesmente uma doença, não é? E sim um adoecer, pessoas e meio ambiente. Nós vamos estar conversando bastante sobre isso hoje. O Outubro Rosa, que vai ser também foco de outras lives ao longo desse mês, é muito importante que seja celebrado não só pelas mulheres, mas por todos nós, né? Que obviamente não queremos que as mulheres possam adoecer do câncer de mama, embora o câncer de mama também possa acometer homens, né? E seguramente a gente tem uma tragédia no Brasil, que ainda é 73 mil pessoas ano, que são as estimativas para 2024, com diagnóstico de câncer de mama, e muitas delas sem saber que está doente, né? Então a ministra Nízia fez muito certo quando reforça, nesse ano de 2024, a conscientização e o autoconhecimento, a necessidade do autoexame e, obviamente, das mulheres diariamente estar checando se tem algum aparecimento de algum nódulo, alguma mudança na cor característica da pele, do mamilo, e com isso a busca, né, da assistência médica. O câncer de mama tem causas genéticas, certamente, causas familiares, mas justamente em algumas ações preventivas, né, que são muito importantes, principalmente o uso da bebida alcoólica, que seguramente a gente sabe hoje cada vez mais que o álcool, assim como o fumo e determinados alimentos ultraprocessados, são elementos carcinogênicos, assim como também é a obesidade. E é muito importante para a mulher manter-se ativa fisicamente. Manter ativa fisicamente é, obviamente, algo fundamental para a preservação da sua saúde cardiovascular e, obviamente, a gente reduzir o risco da oncogênese, ou seja, o risco de determinados genes serem ativados, e, obviamente, a prevenção, quando a gente faz exercício, é uma grande maneira das mulheres poderem ter uma prevenção em relação ao seu câncer de mama. Um ponto assim importante que eu gostaria de estar salientando hoje é sobre o que são cidades inteligentes, né? E essa é a minha contribuição, sabe, galera? Por quê? Porque nós vamos estar nessa semana começando a voltar para os prefeitos das cidades. E as cidades, elas são os lugares onde a gente nasce, cresce, constrói uma família, envelhece e morre. Então as cidades, elas têm um papel fundamental na nossa vida, né? E nós não tínhamos ideia o quanto as cidades são importantes nessa forma da gente poder ter a nossa vida e, obviamente, ter uma vida saudável. E como elas construídas de uma forma inteligente, utilizando dados, IoT, ou seja, sensores, construindo command center, se preocupando
com segurança, iluminação, mobilidade, elas vão, de alguma maneira, se tornando cidades que vão ajudando a vida humana a poder, obviamente, chegar àquilo que é o nosso potencial biológico hoje, 120 anos. Então, o desenho, o design das cidades e a utilização de tecnologias, mas a participação das pessoas na construção de cidades, entre aspas, humanizadas e saudáveis, passa a ser fundamental esse conceito da Smart City. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha no Brasil, a gente vê que a tecnologia tem ajudado, por exemplo, cidades como Florianópolis se tornar líder, né, como o Smart City. Então, quem obviamente visita a cidade, que é a capital de Santa Catarina, fica encantado com uma cidade que o transporte urbano, o cuidado com água, poluição, lixo, mobilidade, tem sido muito facilitado com a incorporação de tecnologia. E, obviamente, a participação da população, cobrando também que aqueles que são os administradores, né, possam planejar as cidades e os espaços urbanos, cuidando agora, né, mais do que nunca, das mudanças climáticas. Cidades inteligentes, elas têm resiliência. Se elas sofrem algum tipo de agressão, elas estão prontas para, de forma antecipada, a vencer isso. Então, quando nós olhamos no Brasil, cidades como Florianópolis, Belo Horizonte, São Paulo, se tornam cidades hoje muito diferenciadas em relação a isso. E o que eu fico feliz, que a cidade de Niterói, que eu moro, né, e trabalho, ela hoje é a quinta cidade num dos rankings, e existem mais do que um ranking, como cidade inteligente. E entre as cidades entre 100 e 500 mil habitantes, né, onde está localizado Niterói, ela é líder. Então isso, de alguma maneira, é possível ser alcançado. Né? E acho que muito desse conceito, né, e obviamente que planejando, preservando o verde, cuidando das pessoas e, obviamente, evitando que as pessoas passem horas para chegar até o seu local de trabalho. Então, eu me assustei no mês passado, que eu vi uma reportagem de pessoas que demoravam mais de 4 horas, Gabriel, para chegar ao trabalho no Rio de Janeiro. E o que isso fazia com as pessoas? Algumas delas moravam em abrigo de segunda a sexta e retornavam para casa na sexta-noite, para que não tivesse que 4 horas e meia para ir, 4 horas e meia para voltar, não perder tanto tempo. Né? E com isso, o que acontece? Isso é muito duro para as pessoas. Né? Nós não tínhamos ideia que o deslocamento, morar longe do trabalho e, obviamente, viver com superlotação de metrô, trens, ônibus, isso impactasse a vida das pessoas. Como você construir esses ambientes e, obviamente, cidades inteligentes, também a gente consegue saber como é que estão as condições do ar, como é que estão as condições da umidade, da poluição, né? E, obviamente, a temperatura, né? E com isso a gente poder tomar medidas preventivas em relação a poder cuidar da nossa saúde. Eu tive a oportunidade de visitar uma certa vez no Emirados Árabes uma cidade inteligente que estava sendo construída, que era uma área que eles estavam desenvolvendo lá, onde o sistema de transporte era autônomo, já tinha ônibus e micro-ônibus e carros sem motorista. De certa maneira, com isso você evita muito risco
de colisão, né, de atropelamento, de pessoas que possam estar distraídas, atendendo o celular, que possam estar alcoolizadas e com isso, de uma forma violenta, colaborando com uma das tragédias brasileiras, que é a morte violenta no trânsito, que tem sido, de alguma maneira, uma grande necessidade de muitas atuações. E tem sido feito várias ações, mas com certeza esse vai ser o caminho para o futuro. Carros autônomos, né? Porque a gente vai tirar o fator humano em que entra a distração. É uma percepção que eu tenho, depois de visitar e estudar um pouco sobre o assunto. Acho que a gente vai caminhar para isso na próxima década como uma realidade, né? Até porque a automação vai se tornando algo importante. Então, as cidades inteligentes deveriam estar hoje na agenda da discussão dos prefeitos e, obviamente, sendo uma das prioridades de políticas públicas para o seu desenvolvimento e, obviamente, ser uma maneira que as cidades mostrem uma certa inteligência de poder estar cuidando das pessoas, né? E oferecendo iluminação, educação e, obviamente, saúde. Algo fundamental hoje é justamente as cidades sendo um ambiente de pesquisa de saúde pública, né? Então, é interessante um conceito que vem crescendo no mundo, que é o chamado Health Lab, ou seja, as cidades se tornando um laboratório de vida e saúde e bem-estar. Então, a primeira vez que eu tive contato com esse conceito foi de uma cidade no Paraná chamada Garapuava, onde polos de biotecnologia, biosensores, uma área da cidade estava sendo organizada como um centro para que não só pudesse também ter preocupações em relação ao câncer e as doenças de uma maneira geral, as doenças crônicas, se preocupando com a qualidade do ar e, obviamente, o envelhecimento das pessoas, evitando que as pessoas tenham queda, os idosos possam ter acessibilidade, assim como as pessoas que tenham alguma dificuldade, né? E, obviamente, pudesse alguma dificuldade física e a cidade poder acolher, né? Promover um acolhimento humanizado com as pessoas. Então, eu fiquei muito impressionado que a USP de São Paulo, mais instituições do Paraná, lá em Garapuava, criavam um polo, né? E, obviamente, onde um centro de câncer, um centro de pesquisa e um conceito fundamental, é a chamada medicina 4P, que eu muito partilho dessa visão, que a gente tem que ter um P de prevenção, um P de predição, um P em que a gente possa ter uma personalização do cuidado e a participação das pessoas. Então, esse tipo de abordagem da medicina 4P, comentado por aqueles líderes da academia, né, líderes médicos e a própria administração pública, comprando uma visão de construir conhecimento e, obviamente, aproximar uma série de iniciativas que pudessem, com o apoio da tecnologia, criando espaços que a vida humana, né, e a saúde humana pudesse alcançar a sua plenitude, né, de forma segura. Então, a cardiologia, a gente achava que o problema das doenças do coração, infarto, AVC, coração grande, fibrilação arterial, que é um tipo de arritmia, eram problemas fundamentalmente biológicos, problemas ligados ao aspecto da biologia, né?
esses aspectos, né, biológicos, né, ligados à genética, e obviamente, isso gerando as doenças do coração. As doenças do coração têm uma conexão muito forte com uma coisa chamada microinflamação. A microinflamação, ela acontece, ela é deflagrada quando a gente fica obeso, quando a gente fica hipertenso, quando a gente se torna diabético, mas também quando a gente envelhece. Existe uma imunossenescência que também gera microinflamação, assim como doenças autoimunes e outras doenças infecciosas, como as pessoas portadoras de HIV, que obviamente hoje a gente consegue, com o tratamento, já começamos a ter a cura de alguns indivíduos, e isso é uma tendência, mas é uma condição que leva à inflamação. Assim como as pessoas que fumam e são portadoras de DPOC também têm microinflamação. Então a gente achava que essa microinflamação, sabe, Gabriela, era causada por doenças. Aquilo que levava a essa microinflamação e doença começa a ser hoje olhado sob uma ótica de determinantes sociais de saúde. Então isso é uma coisa nova, né? Claro que não é nova para os sanitaristas, que já tem, que foram aqueles que construíram esse framework, né, dos determinantes sociais, e agora nós, cardiologistas, né, passamos a olhar isso com muita atenção. Então, obviamente, a renda, a educação, a atividade física, drogadição, o desemprego, tudo isso vai criando um ambiente também psicoemocional, obviamente lidar com gente tóxica, gente agressiva, ambientes de trabalho que muitas das vezes podem nos deixar doentes, também promovem alterações no corpo que vão agravar ou surgir ou acelerar uma doença cardiovascular. Então, as cidades têm uma contribuição com isso. Então, quando a gente vê uma área degradada, né, e a gente, no pós-pandemia, muitos centros urbanos ficaram degradados, né? Muitas atividades foram e continuam remotas. Ambientes que existiam, né, em algumas cidades deixam de existir em termos de comércio. Mas é interessante, porque esse mecanismo aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, e aconteceu em Niterói, em determinadas áreas, e a gente já percebe que os prefeitos estão trabalhando para fazer uma profunda mudança no destino dessas áreas. E, obviamente, essas áreas ficaram, muitas das vezes, abandonadas do ponto de vista de sem gente, no pós-pandemia, ficaram o quê? Escuras, desertas, arriscadas, e aqueles que eram, muitas das vezes, a gente pouco via, né, ou não enxergava do ponto de vista da sociedade, que são os moradores, né, pessoas em condição de não ter uma moradia. Essas pessoas, elas agora começam a ser enxergadas como alguém que as cidades têm que acolher, têm que buscar entender, buscar apoiar, construir redes de apoio e se preocupar com elas, né? E dar a elas oportunidades para que aquela condição ela possa ser substituída por uma outra condição. Esses são desafios que as cidades inteligentes hoje se debruçam. É claro que quando a gente olha no mundo, né, Gabriel, você vai me perguntar quais são o quê? As mais interessantes cidades inteligentes. Né? Então, todo jovem, né, como você, tem sempre a vontade de viajar, morar fora, passar um tempo no intercâmbio. Né? Isso faz parte. Né? E aí você deve ter uma pergunta para mim. Quais seriam as cidades hoje inteligentes que mais se organizam do ponto de vista tecnológico? Certamente Nova York, Oslo, Tóquio, né, tem tido um grande avanço nessas áreas. E eles têm se debruçado, os prefeitos
e obviamente a sociedade civil para a construção dessas cidades inteligentes. Mas o grande exemplo é Singapura. Singapura é uma cidade, e eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que moraram e passaram algum tempo em Singapura, perceberam o quanto o conceito de cidade inteligente, com internet livre, com internet 5G, né? Porque a internet 5G, melhor que a nossa, ela é veloz, ela quase que em tempo real, o retardo é muito curto. sim. Você pode estar fazendo cirurgia à distância, quase em tempo real. Então, essa integração de sensores, a preocupação com espaços verdes, obviamente cuidando, né, e preservando, né, criando, obviamente, microclimas. Então, quando você pega uma cidade, coloca prédio em todo local, o que acontece? A temperatura, naquele excesso de concreto, ali a temperatura é alta, ali a circulação do vento é diferente, ali a falta do verde promove, obviamente, um local que possa ser mais poluído, assim como são áreas mais pobres, em que as pessoas muitas das vezes têm pouca ventilação, usam muitas das vezes para cozinhar lenha, né? E com isso aumenta muito a poluição indoor. E a poluição é uma coisa muito grave para a doença cardiovascular. A poluição não só leva a problemas respiratórios, risco aumentado de câncer, mas as partículas pequenas são capturadas quando a gente respira, inala, e no pulmão vai para o sangue, e no sangue inflama. Então promove a aterosclerose, leva à obesidade. E também pode contribuir para o quê? Para a diminuição da fecundidade masculina. Em muitos lugares, 1 em cada 3 casais precisam de lançar mão da fertilização in vitro. E muitas das vezes o problema não está alguma coisa com a mulher, com o aparelho reprodutor feminino. Sim, muitas das vezes é ligado à qualidade, né, do esperma. Então isso tem sido também associado aos aspectos da poluição. Então, conhecer a poluição, né, e fazer os prefeitos e a população, né, e é uma coisa importante dessas cidades inteligentes, é justamente isso. Bem, e como é que a saúde ela deve ser articulada nas cidades inteligentes? Eu acho que esse é uma coisa também muito pouco discutida, né, nessas eleições. A gente está tendo uma eleição muito de confronto por temas, muitas das vezes, que não são os mais importantes para a saúde das cidades. E um deles é a saúde das pessoas. Então, hoje, as cidades inteligentes elas têm que ter o quê? Um prontuário eletrônico dos pacientes, né? Os pacientes do SUS, eles devem ter os seus postos de saúde digitalizados, os exames, né? Devemos ter, obviamente, a possibilidade de estar acompanhando remotamente os idosos, né? E, obviamente, termos acesso por câmeras, sensores, porque muitas vezes você pode ter um indivíduo idoso que cai em casa, quebra a perna e fica sozinho. Sozinho, a gente pode morrer de quê? De fome e desidratação. Então a gente ainda não tem essa visão que as pessoas idosas e muito idosas, pessoas com 80, 90 e 100 anos, hoje fazem parte cada vez mais do núcleo de pessoas das nossas cidades. Eu fiz um levantamento, né, que mais de 65 anos, Niterói tem uma população em torno de 500 mil pessoas. E com mais de 65 anos, nós temos hoje em Niterói 80 mil pessoas. É um número expressivo de pessoas, é uma das cidades que mais envelheceu. E o que isso envolve? Envolve que as ruas, as calçadas, o ambiente, né, dos seus domicílios, os apartamentos, né,
os espaços de convivência, tudo isso, já que o envelhecer leva a perdas sensoriais, a audição, a visão. Então você tem que, muitas das vezes, se adaptar e se tornar uma coisa importante, cidades amigas do idoso. Então esse é um ponto assim que iniciou em São Paulo. São Paulo teve um papel assim, importante, e algumas líderes na área da geriatria, da gerontologia, levaram esse projeto e obviamente isso, algumas cidades do Brasil têm se debruçado de se tornarem cidades amigas do idoso. E esse selo é um selo, né, importante. Por quê? Porque isso evita custos no sistema de saúde, com cirurgias de fêmur, e, é claro, e outras coisas. Né? A queda no idoso é algo passível de prevenção. E é claro que a gente tem que estar enxergando isso, porque viver muito tempo é algo que é uma bênção, o indivíduo chegar aos 100 anos. Quando o idoso chega aos 80 anos e tem um cérebro 20 anos a menos, ele é chamado um superidoso. Né? É um indivíduo que tem, muitas das vezes, uma completa capacidade de se autodeterminar. E, obviamente, existem indivíduos que são supra-idosos, né? Que, além disso, ele tem uma capacidade física e muito pouco comorbidade, ou praticamente nenhuma doença. Então, todo o envelhecimento saudável e as cidades têm que colaborar ativamente de proteger os seus idosos, né? Aí seja vacinando, levando as informações, prestando atenção neles. Em algumas cidades, por exemplo, os serviços sociais daquela cidade estão integrados ao sistema de saúde, e isso o SUS tem esse objetivo, mas ainda não é uma regra. Né? Muitos lugares aqui, né, a gente tem as pessoas morando sozinhas nos seus apartamentos e hoje não tem mais os carteiros. Então as pessoas, o que depende hoje, para muitas das vezes saber se está tudo bem, de quem? Do porteiro. E nós ainda não conseguimos conectar e chamarmos a atenção dessas pessoas sozinhas, que pode não estar sendo visível, né? E obviamente a gente tem sensores de movimento e poderia, muitas das vezes, perceber que você está num período diurno mais do que 6, 8 horas sem se movimentar. Alguma coisa está acontecendo com você. Então, nós temos que trabalhar nisso, né? Enxergar que crianças, adolescentes, idosos, né? Muito idosos, precisam serem enxergados pelas cidades, assim como as mães. Então, quando a mãe prolonga o seu tempo de amamentação, ela reduz o risco de câncer da mama. Então, criar condições para que a amamentação possa acontecer, né, no ambiente do trabalho, né, e, obviamente, dentro daquilo que a gente enxergar que cada criança e cada mulher grávida deve ser enxergado dentro desse sistema de uma cidade inteligente. Tá? Então, essa primeira etapa, né, era para a gente falar um pouco sobre cidades inteligentes. Tá? Por que isso deveria de fazer parte e deve fazer parte cada vez mais das agendas daqueles que pleiteiam participar do executivo, do legislativo e, obviamente, o judiciário também, cobrando que as cidades, né, possam atuar, né, de forma a olhar as pessoas que moram nela como seu principal ativo. Né? Bem, vamos para o próximo tema. Agora é com você. Qual a pergunta agora que você gostaria de a gente poder estar conversando hoje?
Deixa eu ler aqui se teve alguma... Se alguém... A Cristiane mandou: professor, voto em você. E a Edmo Pereira Fábio. Não, Pereira. Excelente iniciativa, professor. Bem, a Cris é uma amiga, né? Na realidade, o meu papel é ajudar na formulação de políticas públicas, né? Então, a gente que trabalha na educação superior, as pós-graduações, os cursos de mestrado, doutorado, e eu coordeno o curso de pós-graduação, nós somos avaliados por induzir política pública. Então, nas próximas semanas, eu vou estar conversando com pessoas do Poder Legislativo da cidade de Niterói para discutir sobre parada cardíaca e a necessidade da gente estar ampliando o acesso aos cardiodesfibriladores externos, automáticos. Ou seja, uma das coisas que salvam as pessoas é justamente as pessoas em até 10 minutos, elas, se tiverem uma parada cardíaca e for com uma fibrilação ventricular, que é uma pane elétrica, que elas possam receber um choque. E a gente, caramba, num prédio, você muitas das vezes tem extintores, e às vezes tem muitos idosos ali. E às vezes você está em ambientes, prédios que tem mais de 2.000 pessoas, onde a chance de acontecer isso é de fato criar, por exemplo, e ter as pessoas daquele condomínio treinado, ou locais públicos que circulam mais de 2.000 pessoas, ter o desfibrilador é fundamental. E agora a gente tem a chance em cidades inteligentes de poder chegar, se você tem uma parada cardíaca, através de um drone, esse cardiodesfibrilador é uma área remota, uma área distante, que muitas das vezes a ambulância do SAMU não deu tempo de chegar. Não tem acesso, né? E algumas pessoas estão lá tentando fazer o quê? A massagem cardíaca. E a gente sabe o quanto é importante chegar na parada cardíaca o cardiodesfibrilador. É interessante, sabe, porque a gente, numa cidade como Niterói, que tem 500.000 pessoas, a gente deve ter aproximadamente umas 500 a 700 pessoas morrendo subitamente por ano. E onde é que morrem as pessoas? Você vê as pessoas morrendo na sua frente subitamente. As pessoas morrem subitamente em casa. Então 80% as pessoas estão em casa. E, obviamente, vão estar acionando quem? O porteiro, o vizinho. E muitas das vezes sem aquilo que é a coisa mais importante, um cardiodesfibrilador. Os cardiodesfibriladores, o custo dele tem caído. Então a gente, de alguma maneira, treinar as pessoas, e muitas cidades do mundo, e aí é uma coisa interessante. Em Seattle, que uma cidade norte-americana, é muito interessante que o lema é: se você tiver uma parada cardíaca, tem em Seattle. Por quê? Porque em Seattle a chance de você se recuperar de uma parada cardíaca, em qualquer lugar do mundo, uma parada cardíaca fora do hospital é menos de 10%. Lá chega a mais de 20%, porque as crianças são treinadas, porque o acesso ao serviço público e aos desfibriladores é muito grande. E, obviamente, provavelmente, deve também ter hoje sistemas de drone, levando a áreas remotas. Então, nós temos que pensar nisso. Então, o meu papel, o meu advocacy, Cris, hoje é justamente sobre... A gente tem que parar e pensar sobre cidades. As crianças têm que pensar sobre as cidades. E as crianças são bem inteligentes e engenhosas hoje. São capazes de, provavelmente, trazer... e a gente precisa fazer que os prefeitos conversem com as crianças e com os adolescentes, e com aqueles que também
são idosos, né, que precisam, né, ser protegidos em relação a isso. Bem, nós vamos ao próximo. A Marcela perguntou aqui se o senhor é a favor ou contra o Open Health. Ah, sim. A Marcela veio me perguntar sobre o Open Health. O que acontece? Os dados em saúde, né, assim como qualquer dado nosso hoje, ele está protegido por uma Lei Geral de Proteção de Dados que foi implantada no Brasil em 2020. Seguramente é muito importante porque teve muito vazamento de informações, né? Informações e obviamente que mudou até a eleição em alguns lugares do mundo, né? Então houve um escândalo importante nos Estados Unidos, a eleição do Trump. O vazamento de informações, dados de pessoas via Facebook na época. E é claro que tem vazamentos hoje, mas só que a gente foi evoluindo. Existem sistemas hoje que conseguem proteger de forma segura os dados, né? E por que é importante, acho eu, né, que as informações em saúde elas possam ser disponíveis e intercambiáveis, né? A primeira coisa, né, é que a informação pertence ao indivíduo, né? Aquele indivíduo, não a um hospital, a um médico, a um determinado sistema de saúde. Só que tem que você muda o sistema de saúde, você sai do SUS de Niterói, pode ir para Vitória, pode ir para o Rio de Janeiro. E as informações, muitas das vezes, você não tem. Como é bom você chegar com seus dados e poder mostrar e ser vacinado em qualquer lugar. E as pessoas poderem recuperar isso. Mas isso ainda está distante. Existe um sistema de digitalização do SUS. Provavelmente o SUS vai ser intercambiável. Em qualquer lugar você vai ter acesso a essas informações. Esse é um projeto, né? Para isso existe uma Secretaria de SUS Digital que vem trabalhando, né, para que a gente possa se tornar isso uma realidade. Mas se você muda do setor privado para o setor público, você tem uma parada cardíaca, como é que fica essa informação? Que você tem hoje algo que o sistema financeiro já faz. Você migra de um banco para o outro, você passa PIX, né? A sua informação, você tem. Mas olha, o dado financeiro é diferente de um dado em saúde. É claro que tem informações sensíveis, né? Você não vai querer que a sua religiosidade, sua preferência sexual seja exposta, né? Ou alguma doença que você tenha tido ou contraído, aquilo se torna em domínio público. Nós não estamos falando de saúde, né? Profissionais de saúde, que obviamente têm responsabilização por essas coisas. Então a gente tem que criar sistemas que possam garantir como uma criptomoeda, uma coisa que criptografa, que as informações sejam absolutamente seguras. Existe uma ferramenta que tem ajudado muito a tornar as informações seguras no contexto das informações digitais, que é o blockchain, né? Que você consegue construir um ambiente de segurança com camadas de segurança e proteção. Um grupo de computadores tem acesso àquelas informações e aquilo promove uma robustez de segurança das informações. Eu acho que essa é uma discussão, Marcela, que me parece extremamente apropriada, né, para que a gente possa caminhar para isso. Eu estava vendo hoje uma série que eu gosto muito, que é o Chicago Med. Não sei se você gosta dela. Você já viu? Gosta de Chicago Med? Uhum. Eu gosto do Chicago Med.
E, Marcelo, o caso de hoje era uma pessoa que chegou com uma parada cardíaca e obviamente, se sucedeu uma segunda parada cardíaca e não tinha acesso à família. E aqueles órgãos da pessoa poderiam servir para várias pessoas na fila de transplante. E às vezes você tem, né, várias pessoas precisando daqueles órgãos. E o paciente era um paciente inviável, do ponto de vista do tempo da parada cardíaca, mais de 25 minutos. E obviamente as paradas cardíacas foram se seguindo. Mas aí faltou o quê? O open health. A única coisa que ele tinha era uma tatuagem escrita assim: não autorizo. Não autorizo. E obviamente aquela informação, existe hoje no Brasil um sistema que é o testamento vital, que você pode entrar na internet e colocar o que você não quer que faça com você. Uma outra coisa é justamente a doação de órgãos, que você também pode fazer isso. Mas provavelmente ter acesso a essa informação em tempo real, as pessoas podem mudar também de opinião, né? Minutos antes ou horas antes de ter uma fatalidade. Então as informações do paciente seriam muito importantes para você tomar decisão, né? Ter a informação das pessoas, né? E obviamente ter essas informações que podem ter alergia, que você pode se expor a uma condição que você já sabidamente teve uma grave crise alérgica, que aquilo não ficou registrado em lugar nenhum, não tem nada na sua carteira, aconteceu um incidente, ou um acidente, melhor dizendo, e você vai ao sistema de saúde. Então, se você me perguntar, é claro que a gente fica sempre preocupado se essas informações elas podem ser utilizadas de outra maneira, em relação a ter isso possa ser usado no sentido de eu ser, de alguma maneira, passar por alguma discriminação, seja no emprego, num outro plano de saúde. Mas eu acredito que a coisa importante é uma legislação, uma boa regulação. E, obviamente, termos uma governança sobre isso, como é hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, que cria camadas, né? E obviamente que exige que haja uma governança e multas, né? E penalidades para quem obviamente faz uso indevido daquilo. É uma discussão que nós estamos prontos em nosso país para não só para ter, mas para deliberar. Talvez ainda não, mas eu vejo que há uma geração de base tecnológica que também é importante que eles possam ganhar o protagonismo e entender o assunto e poder também educar e discutir com os adultos, né? Porque as informações deles, né, obviamente há muita crítica sobre como as plataformas digitais usam nossos dados, né? Então existe um ambiente de desconfiança na sociedade, né, em relação aos dados, né? Ainda mais dados sensíveis como é da nossa saúde. Então essa discussão, né, se vocês me perguntarem, ela é necessária e ela é importante, né? Por quê? Porque existe também malefícios quando essa informação ela não fica disponível para todas as pessoas que vão ter que tomar decisões sobre você e sua vida. E muitas das vezes uma informação de um outro profissional pode mudar a forma com que eu faço o diagnóstico, conduzo o tratamento e entendo o que está acontecendo com você. E obviamente você poder ter acesso às suas informações, poder acrescentar notas nas suas informações, acredito que vai ser um ganho, né?
vai ser, obviamente, algo que possa ser uma experiência, né? Uma experiência importante, e que acho que é uma forma que a gente vai evoluir para isso. Eu tenho assim uma visão que a tecnologia sempre ela pode trazer uma contribuição para ajudar a quem está doente, né? É possível alguém fazer mau uso disso? Sim, como qualquer coisa. O mau uso pode acontecer, né? E é para isso a gente precisa de ter, obviamente, maneiras de verificar, punir e responsabilizar. Hoje é muito mais as pegadas digitais ficam sempre lá presentes. Não é difícil apagarem tudo, né? Então, o mau uso dessas informações com as ferramentas que hoje já estão disponíveis, eu acho que é possível a gente construir cada vez mais sistemas que o Open Health possa se tornar. E esse é um assunto bem mais complexo. Eu estou aqui absolutamente falando de uma coisa assim muito superficial, porque isso é estudado por pessoas que estudam, aprofundam e têm um conhecimento específico nessa área. Então a minha percepção é que isso pode trazer impactos positivos. Espero que isso possa de alguma maneira combater desperdícios e tornar a medicina mais segura do ponto de vista de a gente ajudar o paciente a ter o diagnóstico mais certo, mais preciso e com menos chance da gente ter uma informação que muitas das vezes a gente já tinha previamente, mas aquilo não está sendo consciente, né, de quem está tomando a decisão por você naquele momento. Gabriela, o que mais a gente tem para discutir hoje? Acho que falamos tudo. A Lei Geral A Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, sim. Isso é algo assim importante, né? A gente às vezes quer saber uma informação sobre alguém que está internado em um determinado hospital. A gente quer ter notícias, né? Às vezes a gente até como médico quer saber o que está o quadro de algum amigo. E obviamente tudo isso mudou, né? O sigilo, né? As informações, elas, na realidade, hoje existem filtros importantes, né? Que é claro que só o paciente ou sua família podem permitir graus de acesso àquela informação. E os dados são sensíveis na área de saúde. Só o interessado é que pode passar aquela informação para o outro, né? E compartilhar com outro profissional, né? É claro que a gente ainda está se adaptando, sabe? Porque é uma lei de 2020, né? No meio da pandemia. Existe a necessidade de educação, de conhecimento, e obviamente os pacientes muitas vezes querem os seus exames, os resultados dos exames, só o paciente tem acesso àquele médico que está cuidando daquele paciente. A gente entende que se de um lado a gente passou a ter mais responsabilização com isso, então os médicos têm passado por educação, treinamento em relação a isso. É importante que o paciente também enxergue essas mudanças, né? E é claro, se a gente vai passar essas informações do paciente para outro profissional, em outro lugar, em outro país, é importante a gente saber se aquele país, como é que são as leis de proteção de dados naquele país, e que, obviamente, o sistema, nossa lei, ela tem conformidade com alguns outros países. Então, a troca de informação, o sigilo, né? Tem coisas que fazem parte do sigilo médico, e outras coisas que fazem parte de uma coisa muito
hoje muito mais ampla, né, que envolve essa Lei Geral de Proteção de Dados para a área da saúde. Né? Então, nós estamos vivenciando essas mudanças. Acredito que todos nós, enquanto sociedade, vamos se adaptando a elas e vamos entendendo que a gente tem agora uma nova regulamentação que promove uma nova etiqueta na área da saúde. Né? E obviamente, essa forma da gente compartilhar informações e tem que ser, obviamente, tornar ciente que aquela informação ela vai ser compartilhada com uma outra pessoa, se você lhe dá autorização, é, obviamente, algo importante. Né? Até porque as informações, recapitulando, né, de tudo que a gente tem aprendido, ela pertence a você. Né? E você é que pode estar autorizando esse compartilhamento. E é claro, né, que todas essas coisas que nós conversamos aqui diz respeito aos avanços da tecnologia. E a gente também, hoje, a gente quer resolver os problemas do paciente. Os pacientes também buscam, às vezes, colocar os seus dados de saúde e em determinados pontos na internet para saber que doença eu tenho. E a gente sabe que, a gente ao fazer isso, a gente pode estar expondo em plataformas que não sejam seguras. Né? Que tanto as suas informações e a forma com que você, né, também vai partilhando essas informações, também tem esse aspecto também. Né? Então existe um letramento digital na saúde que a gente também vai, enquanto paciente, entendendo. Né? Até porque tem coisas fakes também. Assim, como tem muita informação de má qualidade na internet e em diferentes mídias sociais. Gente que especula, pessoas que também induzem as pessoas. Não é? Você viu quantas bets, por exemplo, não tinham autorização para funcionar. Não é? Então, também tem muitas coisas na internet que não tem nenhuma regulamentação e falam sobre saúde. E você pode estar expondo, né, a sua intimidade da sua saúde, né, com pessoas e organizações que possam sequer existir. Né? Então é importante porque é uma coisa fundamental. Né? A gente enxergar que a gente tem dados sensíveis da nossa saúde, que a gente deve, né, ter muito cuidado ao compartilhar isso, né? Que a gente tem essa responsabilidade. As instituições que sofrem algum tipo de vazamento das instituições de saúde devem estar comunicando aos usuários que houve um incidente, pode acontecer. A gente sabe que isso pode, e se isso acontece em bancos e organizações que têm todo um rigor de segurança, isso pode acontecer. Né? E isso, recentemente, levou à interrupção de funcionamento de algumas instituições de saúde aqui no Brasil. Né? Laboratórios, hospitais, clínicas. Então é fundamental isso. Né? A gente vai ter que conviver com crimes digitais. E os crimes digitais na área da saúde são gravíssimos, porque pegam pessoas que estão, muitas vezes, fragilizadas. Vulneráveis. Como era, muitas das vezes, as pessoas, né, ligavam para a casa de outra dizendo que era de um determinado hospital, pedindo para pagar alguma coisa, e as pessoas, às vezes, né, caíam nesse conto. E é possível isso acontecer, né, porque
as pessoas pegam um momento de vulnerabilidade e principalmente aquele grupo que talvez seja mais vulnerável, são pessoas idosas, né, que muitas das vezes não tem todo o destramento digital, nem a capacidade naquele momento, que está vivendo um drama, às vezes sozinho, sem ter com quem partilhar. Então, é isso, né? Tenha cuidado de partilhar suas informações, e era mais ou menos os pontos aqui, né? Te agradeço mais uma vez, Gabriele e Marcela, por a gente estar conversando. Alguma outra coisa, alguma pergunta, alguma questão? Não, encerrou. Não. Ok, então são nos aproximando das 16 horas, e apenas dizer isso, né? Até a próxima. Estamos juntos.